resposta, Pascoalzinho. A falta de entrosamento eu compreendo, mas me chamou a atenção também a falta de condicionamento de alguns jogadores. Também. Ontem, em 15, 20 minutos, o Vasco teve uma atuação dentro daquilo que o treinador planeja, porque é o estilo de jogo do treinador, do Barbieri, é o estilo de jogo dele. Aí você o jogo começa a mudar de panorama no momento em que o River Plate ganha o meio campo. Enquanto o Vasco conseguiu marcar um pouquinho a saída de bola, não tinha tanto. Aí o River vai e toma conta. O Enzo Pérez é um monstro de jogador, né? E aí ele começa a tomar conta no meio campo, ele começa a variar, E aí... Não tem como. Primeira coisa, o Vasco precisa trocar o goleiro. Né? O Vasco precisa trocar. É o primeiro ponto, precisa trocar o goleiro. Segundo ponto, precisa botar o Jair de volante. Terceiro ponto, alguém precisa dar uma mão pro Piton. Criticaram muito o Piton ontem, mas eu achei injusto. O Piton se salvou de ser expulso ontem. Ontem ele se salvou de ser expulso. Mas o River atuava muito por ali, né? Acho que sobrecarregaram. Eu achei um pouco injusto. Dele, né? Alguém precisa dar uma mão. O Nenê não tem... tem torcedor do Vasco que criticou. Poxa, o Nenê ficou o tempo todo. Se ele tem condição, fica o tempo todo. Se não tem condição, sai. Né? Se tem condição, fica o tempo todo. O Vasco foi... eu não vou criticar, acho que tem... Mas tá muito cru, tá muito longe... O Vasco ainda não tem um time. Esse time precisa ser montado. Eu entendo as dificuldades. Eu entendo que são muitas contratações, 9 contratações. Sim. Mas 9 não bastarão. 9 não bastarão. O Vasco vai ter que ultrapassar essa barreira dos 9, chegar aos 15, aos 16, para poder começar a enxergar... 15? Mas de 9 para 15, eu sou ruim de conta, mas são 6. Você precisa ultrapassar essa barreira de 9, chegar aos 15, aos 16, para começar a ter alguma coisa como reposição de elenco. O elenco. Ele primeiro está contratando um time, né? Primeiro está contratando um time, não tinha um time. Então, para essa temporada, você pensar em mais 6, 7 reforços... O Vasco não tem, é você construir a casa do zero. Primeiro tem que fazer o buraco no chão para poder fazer o alicerce, e aí vai subindo uma paredinha, aí bota aqui o ferro, aí faz aquela amarração, faz uma outra paredinha. É isso que o Vasco está fazendo. Por isso que eu ainda não vou criticar, mas precisa de muita coisa. Não é pouca coisa. Se você olhar para Flamengo, para Fluminense, eu não vou olhar para o Botafogo, porque o Botafogo também veio nessa montagem na temporada anterior. E ainda está contratando alguns jogadores nessa temporada. Sim. Então, é exatamente o que o Vasco fez. Começa do zero e vai trabalhando para montar. Eu acho que o Vasco tem que pensar o seguinte: Campeonato Carioca é legal, mas o Vasco vai acertar o time. Sim. Copa do Brasil é legal? É ótimo. Vai até onde der. O que não pode passar é vergonha no Campeonato Brasileiro. Resumindo, é pra não cair de novo a temporada. Mas você não. Passar vergonha no Campeonato Brasileiro, não. É pelo que o Pascoalzinho tá falando. Não, mas vai fazer um time ainda, calma, tá só começando. O que me chamou atenção e você... Se ficar na primeira página entre os 10, tá ótimo. Não é pra ser campeão, não dá pra fazer um time e já ser campeão. Não, mas acho que vai fazer um time pra não passar esse sufoco. O que me chamou atenção também, e você falou aí, foi um pouco do aspecto físico ali. Eu achei que podia haver já, pelo tempo que alguns estavam treinando, outros não, foram chegando aí aos poucos, né? Tanto é que o Ivan não entrou no gol porque não tá bem ainda preparado pra isso. Mas outros podiam ter dado um pouco mais, me parecia. Podiam estar... podia ter tido uma entrega maior. Mas acho que é isso. Vai fazer um time, depois vai fazer um elenco. Por isso pode chegar um número maior, sim, de contratações. Mas não... Eu estou, assim, pensando positivamente. Tem dinheiro lá, acho que já gastou 90 milhões. Já gastou bastante coisa. Eu quero ouvir o Zinho, mas só antes de ouvir... Vai ter que gastar mais. Pois é. Então, vai ter que gastar mais, isso é um fato. Ô, Zinho, só antes de passar a bola pra você, eu vou passar a bola pro Barbieri, que falou ontem depois do jogo, só pra gente já colocar aqui também no nosso debate, porque ele fala em rascunho. Tem nada de obra final ainda, e é claro. Sim. Em relação a essa expectativa do torcedor, a gente entende, a gente compreende. Eu peço que ele tenha um pouquinho de equilíbrio e entenda que essa não é a versão final do Vasco. Talvez é uma primeira versão, um primeiro rascunho, né? E a gente saiu de uma situação de fazer alguns jogos treinos em casa para enfrentar um adversário que hoje é uma equipe muito mais pronta do que a gente. Eu acho que a gente criou um bom número de oportunidades, precisa ser mais eficiente, conseguiu sufocar a saída do River, conseguiu roubar muitas bolas na frente, falta roubar essa bola e conseguir agredir, que acabou sendo o que eles fizeram nos 2 gols, um no final do primeiro tempo e um no final do segundo tempo. Só enfrentando um adversário desse nível, desse quilate, que algumas coisas vão aparecer, vão ficar mais escancaradas, vamos dizer assim, né? Algumas situações. E eu acho que, no geral, tirando o placar, claro, o resultado final, tem muito mais coisas positivas do que negativas. Ele acabou de assumir, né, Zinho? Então, obviamente, não vai chegar falando que a gente tá falando aqui de reforços, mas rascunho é completamente diferente do final. Já fica alguma coisa ali também. Você acha que ele tá falando mais do time, do trabalho em si, ou também de peças? Eu acho que é de peças, né? Assim, tá certo, né? Ele tem que proteger os jogadores, não pode expor as deficiências, né? Ele diz ali, né, no final, tirando o resultado, que pra mim, assim, foi péssimo. 3-0 é muito, né? Você tomar de 3-0, eu não gostei do que eu vi ontem. Esse rascunho muito ruim. Ele vai ter que trabalhar muito, ele tem competência para isso. E eu acho que o Vasco, no mínimo, precisa de mais 5 jogadores para ser titular. Para chegar para ser titular. Né? Já contando com o Jair, que entrou no segundo tempo, com o Orelhano, que entrou no segundo tempo. Mas, no mínimo, uns 5 jogadores para incorporar nesse time titular para competir no Campeonato Brasileiro. Para Carioca, como foi falado aí, a própria Copa do Brasil, com esse elenco que está ali. Início, eu entendo, eu fui jogador, sei que ainda vai ganhar fisicamente, mas é um elenco limitado ainda para encarar uma Copa do Brasil. Bem limitado, né? Acho que, assim, ele teve a opção, né? Começou com o garoto Eric Marcos pelo lado esquerdo, começou com o Figueiredo de segundo volante. Eu, particularmente, não gostei. O DNA, que o Pascoal falou que ele tem ofensivo. Você vai jogar contra o River Plate. É uma pré-temporada, vou testar. Aí você corre esse vexame e toma 3-0. O garoto é muito bom jogador. O Figueiredo, ele foi centroavante na Copa São Paulo, artilheiro.
jogando de 9. Aí, com outros treinadores no Vasco, jogou até aberto pelo lado direito, conhecido com aquela patada forte de fora da área, porque ele se aproxima, ele chega como meia ali. Ah, não joga de centroavante? Tá bom, mas joga de meia. Agora, de segundo volante, do lado do Zé Gabriel, achei que foi uma escolha equivocada, não é a dele, não é a do garoto, né? Ele pode evoluir, até se adaptar, mas se o garoto é muito bem utilizado pelo lado, por que não? Se é um início de temporada. Começaria com o Figueiredo de titular pelo lado, como ele jogou a Série B e muito bem com o Peck do outro lado. O Peck nem foi titular o ano passado na maioria dos jogos. É bom jogador. Depois foi de jogar pela esquerda. Esse Rascunho ontem me decepcionou. Eu concordo com aí o que estava escrito, né? Choque de realidade. É um choque de realidade. Aí o pessoal, pô, calma, é o primeiro jogo. Eu tô calmo. Só que o Vasco já está cansado de chegar no Campeonato Brasileiro e brigar só para não cair. O Vasco gigante, o Vasco de uma torcida maravilhosa, e eu trabalhei no Vasco, posso falar isso, porque eu vivi quase 2 anos na comissão técnica do Vasco da Gama e subi o Vasco para a primeira divisão e fui campeão carioca, junto com o Jorginho. A torcida está sofrendo demais. E o que eu vi ontem foi preocupante. Precisa urgentemente gastar mais para reforçar esse time, que eu estou pensando no Campeonato Brasileiro. Aí, assim, esse Rascunho pode melhorar bastante. Ontem foi muito ruim. Eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser bastante competitivo. Ontem não foi rascunho, né? vocês vão desculpar, ontem não foi rascunho, ontem foi rabisco. Nem rascunho? Ontem, sabe aquela folha que você dá pra criança e fala, rabisca? Não teve rascunho de time, aqui não... É. A Mauro tava relacionando aqui, ó. Fecha aí, Mauro, pra gente fazer intervalo. Eu ia perguntar exatamente isso. O que tanto você anota aí nesse papel? Porque ele vai anotando os jogadores. Na verdade, eu comecei... Eu também não entendo, porque são tudo rabiscados, mas ele entende. O Barbieri pode fazer o rascunho, eu não, porra. Por enquanto não é minha caderneta. Não, vocês estão falando... Falta 5, falta 6, aí eu vou rascunhar pelos nomes. Por exemplo, serão titulares desse time, já estão no Vasco, por isso que eu acho que não vão entrar 5, 6 titulares. O Pumita Rodrigues vai ser titular, o Ivan, goleiro, que chegou, mas não jogou. Nenê, 3, Pedro Raul, centroavante, bom, é 4. Jair... Ah, o Pedro Raul não vai jogar de centroavante, Tizinho? Não? Vai jogar quem? Não, o Nenê não vai ser titular. O Nenê vai encerrar a carreira. Eu acho que ele vai... Bom, Jair, Piton, esses já vieram para ser Vai titulares. ser titular. Não sei se aguenta jogar 90 minutos. Mas então, ontem aguentou. Mas só que Tem tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. volante, mais um meia, mais um cara aberto pelo lado esquerdo. Aí você já falou 5, Zinho. Eu acho que essa SAF ela tem que estar dentro do petróleo, né? A 777. Ela não pode ter um pocinho de petróleo, como diz o Pascoal. Ela tem que estar dentro do petróleo para montar esse Vasco da Gama. Por isso que é preocupante. A gente tem que fazer o intervalo, a gente vai voltar a falar desse Vasco aqui. Afinal de contas, a evolução dele vai ser acompanhada pelo nosso clube. E depois do intervalo, a gente fala do outro carioca que jogou ontem também. Vamos